Bruno, só uma pergunta. Sobre os apontamentos do Della Torres, do que foi levantado, vai ser alguma coisa incluído no relatório? Bom, primeiro, inclusão no relatório, não, aí teria que modificar a condicionante, né? Mas aí, por isso que vai essa votação. A votação, primeiro, se vai alterar, se a gente aprova o relatório como está, ou se tiver modificação, aí a gente tem essas duas condicionantes, ok? Então, Instituto Mineiro de Águas, Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM. Pamela, Bruno? A gente se abstém da votação. Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, SEAPA. Sim. Qual? A número 1, número 2 ou número 3? Não, eu vou acompanhar o relatório da CETOC, a inclusão da condicionante. Questão de ordem. Isabel, o presidente, tá um pouquinho escuro aqui, não tá dando para visualizar. As três opções são com retiradas de condicionantes? A primeira é o relatório da CETOC, do jeito que está. A segunda é retirada da condicionante 7. E a terceira, retirada da condicionante 9. E a outra, abstenção. Tá ok, obrigado. Senhor Miguel? Sim, né? Concordando com Manter o relatório da CETOC, é isso? Perfeitamente, sim. Polícia Militar de Minas Gerais. Tenente? Acho que ele precisou sair, ele falou no chat. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER. Manter o CETOC. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Acompanho o relatório do CETOC. Instituto Estadual de Florestas, IEF. Se tiver no chat, você me abre. Daiane. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Polícia Civil de Minas Gerais. Secretaria Municipal, Prefeitura Municipal de Sacramento. CETOC. Prefeitura Municipal de Perdizes. Também acompanho o relatório da CETOC. Prefeitura Municipal de Araguari, Prefeitura Municipal de Nova Ponte. Prefeitura Municipal de Santa Juliana. Prefeitura Municipal de Araxá. Acompanho o relatório da CETOC. Prefeitura Municipal de Uberaba. Rides. Acompanho o relatório da CETOC. Uberaba, né?
Isso. Prefeitura Municipal de Indianópolis. Reginaldo. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. Sindágua. Favorável, né, Isabel? CETOC, né? Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campos Uberaba. Isabel, A1, CETOC. Centro Universitário do Cerrado, Unicep Patrocínio. Isabel, é favorável ao relatório, porém, a condicionante 9, eu sou contrário, viu? Em função das questões da CGL, que ela está diante de, primeiro, resolver essa questão. Então, assim, estou de acordo com o relatório, porém, a condicionante 9, sou contrário. Bruno, aí marca, então, na retirada da condicionante 9, só me ajuda o raciocínio. Não, pode marcar que ele está pedindo para modificar. Não favorável ao relatório, né? Lá na retirada, né? Aqui. Tá bom. Centro Universitário, Universidade Federal de Uberlândia. Silvio, favorável à retirada do condicionante 9. Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, ANGA. Relatório da CETOC, colocou no chat. Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês das Bacias Hidrográficas, FONASC. Maurício Scalon, favorável ao relatório da CETOC. ABS. Abstenção. A Progel Trialto. Fernanda Abdala, favorável à aprovação do relatório, com a retirada do item 9 e do item 7, justificando que também compreendo que este 7 será contemplado invariavelmente no EIA-RIMA. Marcar as duas? Retirada de um e de outro? Então, marcar as duas, mas é porque se não tivesse isso, era só CETOC ou não. Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, Uberlândia. Celismar, DEMAI, Uberlândia. Voto pelo relatório da CETOC com a exclusão da cláusula 7, pois haverá contemplação já no EIA. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Manter o relatório da CETOC. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. Maria Eduarda, FIENG, pela retirada da condicionante 7 e 9 do parecer da CETOC. É meu voto. Usina Uberaba. Retirada da condicionante 7 e 9. Sindicato Rural de Uberlândia.
Retirada da consoante 7 e 9. Contrário aí. A favor, né? Só a retirada das consoantes. Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, CEAMIG. Eu também vou votar pela retirada das condicionantes 7 e 9, porque a gente ficou sem a opção do sim ou não pelo relatório. Então, eu apoio o relatório com a retirada dessas condicionantes. CEMIG, Geração e Transmissão SA. Com a retirada das condicionantes 7 e 9, aprovando. Bom, Isabel, por exclusão, como nós tínhamos pedido, né, que era sim ou não. Então nós tivemos 12 aprovando o relatório da CETOC, né? E tivemos, na verdade, quantos que concordaram em não... 8. 8. Então, o relatório da CETOC foi aprovado e o processo, então, de outorga está aprovado, mantendo o relatório da CETOC. Ok? Então, para registro, o item 6, discussão e deliberação sobre o processo de outorga 3377-2021, requerido pela Associação dos Usuários da Bacia do Rio Claro, processo CEI 224001-002946-2021-15, foi aprovado com as condicionantes e o relatório da CETOC. Vamos passar para o item 7, discussão... Pois não? Eu levantei a mão aí. Desculpa, eu não vi. O relatório não, sem problema. O relatório da CETOC foi aprovado, só tentar aí naquela questão do professor Silvio, Andreosa, parece que tinha só um quadro, né? Depois colocar o segundo quadro junto lá no relatório da CETOC, né? Né, professor Silvio? Você tinha tentado isso, aquela questão de erro da redação. Só tentar isso aí, tá bom? Não, mas como ele mesmo falou, né? O relatório da CETOC ele tem só um quadro, ele, foi entendido que foi passado para a CETOC os 2 quadros, mas aí ela optou só esse. Obrigado, Bruno. Falou. Continuando, então, vamos passar para o item 7. Discussão e deliberação sobre o custeio dos conselheiros Maurício Scalon e Hideraldo Bucho, conforme o cronograma das reuniões do Fórum Mineiro de CBHs. Durante a primeira assembleia, né, só lembrando que ocorreu no dia 8/2, foi definido que ficaria aprovada a participação do Scalon e o do Bucho, conselheiro Scalon, até 30/6/2023, quando a gestão, né, estaria aí finalizando agora. Então, eu quero passar a palavra para o Scalon e para o Bucho aí, sobre essa solicitação aí, porque ela vence agora no dia 30/6/2023. Ok, o Bruno e pessoal, lá na convocação, a Isabel colocou a aprovação da participação no Fórum Nacional, e você falou aí agora do Fórum Mineiro. Na realidade, são dos dois, né? Dos dois. A gente participa dos dois. São 2 itens. Pois é só a questão de esclarecimento, né? Que foi feito, naquele dia, foi eu que estava presidindo a reunião, e foi questionar 2 situações. A primeira, como justificativa para ser feito até o meio do ano, é que a gente teria uma nova eleição de conselheiros, né? E a gente não saberia se continuaríamos como conselheiros do comitê. Então, essa etapa foi vencida
Nós continuamos como conselheiros, eu e o Bush enviamos aí a nossa indicação por nossas entidades, que foi feita para o IGAN, né? A cópia está aí com a Isabel. E com relação ao questionamento que o professor Silvio fez do custeio, o IGAN respondeu que o comitê, quando tem cobrança, que fica com a responsabilidade do custeio dos seus membros para qualquer tipo de participação, não só de Fórum Nacional, Fórum Mineiro, mas todas, né? Então, era só isso. Beleza. Aí, no caso, Bruno, desculpa, a solicitação, então, é de continuidade do processo até o final do ano, né? Conforme o calendário do Fórum Mineiro e do Fórum Nacional que foi enviado aí para a Secretaria. A proposta, Maurício, é a gente fazer até o final do nosso mandato, né? Para a gente estar com essa garantia aí, para não como manter aquilo que nós tínhamos aprovado, que era justamente até o final do mandato, como 30 do 6 era o final do nosso mandato, a gente aprovaria até o final do nosso mandato com data indeterminada, conforme o ofício do IGAN, até 30 do 10, né? Ou até o fim do nosso mandato. Alguém quer falar? Abra a palavra a todos aí que gostaria de falar. Não? Silvio, pode falar. A dúvida era essa, Bruno. Eu acho que você esclareceu. Na verdade, nós vamos decidir hoje sobre a representação até o final do mandato. Não é isso? Na mudança de mandato, esse assunto tem que ser trazido novamente à deliberação. Isso. Ok? Todo mundo está esclarecido? Você quer falar, Maurício, ou só da outra? Não é da outra. Beleza. Então, podemos colocar em deliberação? Em deliberação, aqueles que aprovam, né, essa representação aí dos conselheiros, Maurício e Bush, por favor, permaneçam como estão, até a data do fim do nosso mandato. Contrários? Abstenções? Aprovado, então, essa indicação dos dois conselheiros. E aí, item 8, discussão e deliberação do custeio dos conselheiros também, Maurício e Bush, nas reuniões do Fórum Nacional, também da mesma forma, né, foi aprovada até 30 do 6, e o retorno do IGAN foi apresentado e não teve mais manifestações. Então, a palavra é a mesma coisa, né? Vocês querem complementar alguma coisa, Scalon e Bush? Não, tá tranquilo. Ok, também. Podemos, então, deliberar sobre a participação dos dois até o final do nosso mandato também. Alguém tem alguma outra observação? Então, em deliberação, aqueles que aprovam essa indicação até o final do nosso mandato, por favor, sim, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenção. Então, aprovada aí também a representatividade no Fórum Nacional. Vamos passar para o item 9, que eu informo sobre o desligamento de instituições por falta, conforme o artigo 13 da deliberação 131 de 2022, que estabelece nosso regimento interno. Então, o regimento interno dá um prazo de 30 dias para a diretoria, né? E aí, então, foi enviado um ofício do CBH Araguari no dia 18 do 5, né? Reforço por e-mail no dia 30 do 5, mensagem pelo WhatsApp no dia 31 do 5, e reforço no dia 1º do 6, e a discussão e a definição da primeira reunião ordinária da diretoria, que nós tivemos no dia 21 do 3, as instituições que serão desligadas por não manifestarem, né? Que foi a Ambiente e Educação Interativa, AMED, representante Eurípides Luciano da Silva Júnior, e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Morro Alto, patrocínio José Geraldo Pereira. Então, abro a palavra aos membros aí quanto a esse desligamento.
alguém gostaria de falar? Então, estamos fazendo esse informe aí na reunião do desligamento em cumprimento ao nosso regimento interno. Ok? Vamos passar, então, para o próximo item, o informe sobre o INCOB 2023. Bom, então, gente, como eu havia falado para vocês, a gente ainda não tinha uma definição sobre o INCOB, tendo em vista que a gente mudaria aí a nossa gestão. Agora, como bem o Maurício falou, na reunião ficou bem, do Fórum Mineiro, o IGAN garantiu, então, que antes do INCOB, e antes não vai ter posse de novos membros, então nós temos que decidir nos nossos próprios membros aí, para como um critério para participação, o que nós vamos decidir sobre a participação do INCOB. A princípio, eu pedi para a aba para fazer um levantamento daquilo que a gente tem de previsão orçamentária para a gente fazer uma melhor decisão aqui dessa participação. Vou pedir, então, a aba para fazer essa apresentação, não sei se vai fazer apresentação ou simplesmente falar sobre essa previsão orçamentária aí para a gente melhor definir essa situação. Vocês vão fazer aí a apresentação? Bruno, foi levantado somente os valores, né? Porque a apresentação mesmo não tem assim... porque é valores. Tá. Mas se quiser, eu mesmo faço aqui, que eu já tenho esses valores aqui, eu mesmo faço. Pode, porque é só informar, né, os valores que tem hoje disponível dentro do PPA e o que... Tá. Então, olha só, nós temos no PPA uma rubrica que sempre é utilizada para esse evento do INCOB, que é a capacitação de conselheiros no comitê. Então, nós temos o valor previsto aí de R$ 75 mil para todo o ano aí nessa participação. Se a gente fosse usar todo esse recurso, devido às cotações aí que a aba vem fazendo, inclusive para outros comitês, nós teríamos o custeio de 11 membros participando do INCOB, tá? E aí eu ponderei, e aí vim com a proposta aqui para a plenária, de o seguinte: nós não temos como, sugiro não utilizar todo esse recurso para o INCOB, tendo em vista que a gente vai ter uma gestão, mesmo sendo em setembro, aí, outubro, às vezes a posse, nós teremos aí 3 meses, então eu não ficaria confortável de a gente utilizar todo esse recurso, na ida nossa para o INCOB. Então, a minha proposta é a gente ter 8 membros para representação no INCOB. Como que seriam esses 8 membros? Nós teríamos as quatro vagas aí para a diretoria, e uma vaga a mais para cada segmento na participação. Ficando consignado que, se algum membro da diretoria não for, ou for por outro recurso aí, garantido pelo IGAN, nós abriremos essa vaga para o segmento, tá? Então, porque aí nós teríamos, então, 8 vagas, o que consumiria aí, dessa rubrica aí, um valor de aproximadamente R$ 55 mil, deixando aí cerca de R$ 20 mil aí para outras capacitações aí para a próxima gestão. Então, a minha proposta é nesse sentido, a gente obter ter 8 membros aí, abrir para a diretoria e mais um membro para cada segmento, Então, eu abro a palavra aí para todos sobre essa proposta. Maurício, você pediu a palavra aí? Pedi, assim, antes mesmo de você conduzir essa proposta sua, eu queria saber o seguinte: a participação minha e do Bush está incluído nesse recurso? Isabel, eu acho que sim, eu acho que estaria sim. Porque é o seguinte, que nós temos reunião do Fórum Mineiro lá,
E se for o caso do recurso não ser o mesmo, abriria uma vaga da diretoria com a minha participação por outro recurso, né? É isso que eu queria falar. Obrigado. Não, mas está dentro dessa margem. Fernando Abdala. Olha, eu sempre defendo a participação dos conselheiros no Fórum Nacional. É realmente assim importantíssimo, né, essa troca de experiência, né? A gente não só tem a oportunidade de demonstrar todo o trabalho que está sendo desenvolvido na Bacia do Araguari, essa demonstração enquanto bons exemplos e que acaba por estimular ações em diversas outras bacias, né? Mas também que a gente tem esse aproveitamento, esse amadurecimento, né? E que pode ser percebido, né, na melhoria dos nossos debates, das nossas assembleias, das nossas decisões. Obviamente, nós, por bênção de Deus, nós vivemos num país continental, né? Então, assim, realmente é distante, tem um custo caro, né? Mas já houve INCOPs próximos a nós e até na nossa cidade aqui, regional de Uberlândia. O que eu queria falar, presidente, é que nos esforcemos para que o maior número de pessoas, de conselheiros, possam ir. Obviamente, a sociedade civil é a parte, com todo respeito, mais fragilizada do ponto de vista de recursos individuais para alcançar uma participação desta natureza. Assim, fica aqui um reforço na sua fala, de um apelo também para o setor de usuários, talvez possam ter recursos que possam ser utilizados e que poderia agraciar o segmento da sociedade civil, que, na sua maioria das vezes, abdicam das suas atividades e, de forma voluntária e honorífera, traz essa contribuição. Então, fica aqui essa defesa minha, né, para que todos nós possamos nos esforçar. E peço também, presidente, que veja a viabilidade de nós podermos ter apoios de empresas privadas ou de entidades, né? Quero comprometer aqui, viu, Maria Eduarda, é só citar como exemplo por ser uma entidade representativa, né? E não que seja, mas, por exemplo, nós, né, entidades do porte da FIENG, há muitas outras entidades que possam interessar na ida de conselheiros lá, né? A ANVAP, a AMM e tudo mais, mas que veja isso daí do ponto de vista jurídico, se há essa viabilidade, tá? Obrigado, presidente. Bom, obrigado, Fernando. Mais alguém tem alguma proposta? Podemos encaminhar uma deliberação nesse sentido? Bom, então, eu peço a todos que deliberem sobre isso, sobre essa situação de nós vamos abrir uma vaga para a diretoria, uma vaga para cada segmento, e outra proposta, e aí até contemplando a solicitação do Fernando, aquelas vagas que, porventura, a diretoria e o segmento não se fazer, né, presente para ir, a gente abriria para a sociedade civil, remanejaria para a sociedade civil. Ok? Podemos deliberar desse sentido? Então, aqueles que aprovam essa forma de determinação, e aí, caso tenha empate, nós vamos utilizar aquela forma que nós temos aí de desempate. Se tiver mais inscritos do que vaga, a gente tem aquela forma que a gente sempre usa aí para fazer essa resolução, ok? E aí, então, peço então a vocês, aqueles que aprovam dessa forma, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovada essa metodologia. E aí nós vamos, a secretaria, aí, através da logística aí, o mais rápido possível, vamos
abrir prazo aí para as inscrições nos segmentos, né? E aí depois a gente vai informando vocês como que vai ser. Só deixo que fiquem todos atentos aí para não perder esses prazos, que esses prazos vão ser curtos, tendo em vista aí já em agosto, né? Nós temos que resolver isso antes para melhor a economicidade aí da utilização desses recursos, por se tratar de recursos públicos. Ok? Bom, vamos passar para o item 11, outros assuntos. Abro a palavra aí aos membros que gostariam de falar sobre outros assuntos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Pois não, Marinho? Bruno, bom dia. Eu só queria pedir uma questão de organização das nossas reuniões do comitê. Primeiramente, a gente sempre marca a reunião às 8h30 e está começando 9, 9h10, 9h15. Isso aí atrapalha bastante, porque olha para você ver, quantas pessoas já tiveram que sair em função de horário de almoço, às vezes é servidor público, igual eu aqui, que tem horário a cumprir, e isso bagunça tudo. E outra situação também, igual não queria citar não, mas não tem como, que foi só a única que aconteceu. O Malaco apareceu na reunião lá no meio do mato, no meio do nada, deu o palpite dele, não vou delongar, não quero encerrar por aqui, bota fogo no parquinho e sai correndo. Então, assim, ele não participou da reunião desde o começo, ou então, como é que tá isso aí? O cara entra na reunião, fala o que quer, sai, depois não participa mais. Vamos organizar, vamos tentar participar da reunião do início ao fim, para que a gente possa debater e discutir os assuntos. Mais um assunto que dá ibope mesmo, a questão dessa outorga, desse requerimento do CODAL, é complicado, a gente tem que debater, discutir muito bem esse assunto, né? Não estou nem a favor do CODAL, nem a favor da UARC, mas nós temos que definir isso daí. E ver também essa questão dos conselheiros participar, ou participa desde o começo ou não, ou põe o suplente, né, participar, ou então o suplente está participando, depois entra o titular, fala o que tem que falar, o que ele quer falar e sai. Não estou criticando especificamente ele, é porque eu vi que aconteceu hoje essa situação, a gente precisa definir isso daí. Pois não, Maurício? Não, só para esclarecer para o Marinho, eu não sei se você entendeu a participação do Malaco, mas o Malaco ele não está mais como conselheiro do Araguari, e ele está como técnico participando da CETOC. Então, a participação dele foi para reafirmar uma posição que foi discutida na CETOC, foi só isso. Agora, com relação aos outros, eu concordo. Eu acho que a gente fica prejudicado em muitas decisões em função da ausência das pessoas. Eu vou reafirmar a minha postura, Marinho, de ser totalmente contra esse tipo de reunião remota. Isso não permite participação efetiva de conselheiro, não. Você pode ver quantas câmeras que ficam ligadas aí até o final. A pessoa chega, entra na reunião, responde chamada, fecha a câmera, sai e vai embora. De vez em quando entra para saber o que está acontecendo. E a gente fica prejudicado nas votações também com isso. Não, beleza, Maurício. Obrigado pelo esclarecimento aí, mas era assim só para a gente tentar organizar e otimizar a situação, que senão vira uma bagunça danada. Você está certo. Não acho que você está errado, não. Concordo com você. Tá bom, obrigado os dois. Fausto? Só para contextualizar, o Gustavo é um conselheiro que está na CETOC, né? Como frisou bem o Maurício Calon, essas questões dessas reuniões presenciais é uma coisa que já tem que acontecer. Vamos ver se a gente consiga, né, das próximas reuniões, da próxima gestão, ser tudo presencial. E essa questão aí, ele tem todo o direito de entrar na Assembleia, assim, e dar a opinião dele como membro da CETOC, correto? É só essa questão. E boa tarde a todos aí. Boa tarde. Alguém mais tem alguma observação? Não? Então tá. Obrigado, Marinho. Ô, Bruno, só essa questão, tá de parabéns pela condução da reunião. Não foi, como diz o companheiro, uma bagunça, foi conduzida perfeitamente e tá de parabéns, tá? Tá bom. Obrigado aí. Lara, para tirar a foto, para todo mundo abrir a câmera. Bom dia.
Aqui é a Lara da comunicação. E é isso mesmo, gostaria de felicitar os presentes. Obrigada a abrir a câmera para fazer o registro dessa reunião de hoje, por favor. Um minutinho. Isabel, você pode fazer um registro também? Porque a resolução para mim aqui está muito ruim hoje. Não sei se é por causa da minha internet. Sim. Especifica um pouco melhor. Pronto. Certinho, então. Então, obrigado a todos, obrigado pela participação. Todos tenham uma boa semana aí, um bom fim de semana, né? Até a próxima. Até a próxima. Bom dia, boa semana. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Até.